quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Essa fórmula diz que em um triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos resulta no quadrado da hipotenusa. Essa incrível equação permitiu maior facilidade para calcular distâncias, aprimorar a arquitetura e aplicações na astronomia. Este é o Teorema de Pitágoras. Agora vamos entender a mente de quem está por trás de uma das mais famosas fórmulas da matemática. Para isso, vamos voltar mais ou menos 2.500 anos da história humana, supostamente no ano de 570 a.C. Na ilha de Samos, na atual Grécia, nascia Pitágoras. Desde jovem, Pitágoras demonstrou um enorme interesse pelo conhecimento e uma curiosidade insaciável, o que o levou a viajar por diversas regiões, como Egito e Mesopotâmia. Durante essas viagens, ele estudou música, matemática, astronomia e filosofia, absorvendo saberes de diferentes culturas e ampliando sua visão de mundo. Pitágoras foi considerado um grande pensador e muitos seguiram seus ensinamentos. Seu método de ensino, baseado na busca pelo conhecimento através da matemática e filosofia, foi considerado revolucionário na sua época. Hoje em dia, suas ideias ainda são estudadas e debatidas, além da sua influência que continua a ser sentida na ciência e também na filosofia. Pitágoras é amplamente reconhecido por suas contribuições para a matemática, mas seu legado vai muito além do teorema que leva seu nome. Ele também é acreditado pela descoberta dos números irracionais e a distinção entre números positivos e negativos, além do desenvolvimento de conceitos fundamentais que influenciaram o pensamento matemático por séculos. Para Pitágoras, a matemática era mais que uma ciência, era a chave para entender a ordem do universo. Ele acreditava que tudo no cosmos seguia princípios matemáticos e que as relações numéricas e proporções eram fundamentais para compreender a realidade. Essa visão ficou conhecida como a harmonia das esferas, que era basicamente a ideia de que os astros, em seus movimentos, seguem uma sinfonia regida por números. Além disso, Pitágoras defendia que o estudo da matemática e da filosofia podia levar o ser humano à perfeição moral e espiritual. Para ele, a razão, a lógica e a contemplação eram ferramentas essenciais para alcançar uma vida equilibrada e virtuosa. Seus ensinamentos incentivaram a busca pela harmonia interna e pela compreensão das leis universais, combinando assim ciência e espiritualidade de maneira única. Ao retornar para sua terra natal, Samos, Pitágoras se deparou com o comando de um tirano sobre a ilha, o famoso Polícrates. Somado ao avanço iminente dos persas sobre a região, Pitágoras se viu em um ambiente instável. Assim, ele partiu para Cortrona, na atual Itália, onde fundou a escola pitagórica. Na escola pitagórica, seus membros acreditavam em reencarnação e seguiam o vegetarianismo, já que para Pitágoras, na reencarnação, os animais podiam um dia reencarnar como seres humanos, e almas humanas podiam um dia reencarnar em formas animais. Eles também compartilhavam seus bens, e além disso, obviamente, mantinham um fascínio pela matemática, acreditando ser a base da essência do universo. Na escola pitagórica foram feitas grandes descobertas para a matemática, como a criação dos números perfeitos, números quadrados, princípio dos triângulos retângulos, números racionais, entre outros importantes fundamentos matemáticos. Como foi dito anteriormente, a escola pitagórica acreditava que a base para o universo eram os números. Entretanto, eles compreendiam esses números como sendo os números naturais de suas frações. Portanto, quando houve a descoberta de números racionais, se tornou um enorme problema para essa crença, pois tais números eram sem lógica e despadronizados. Então, como, em um universo teoricamente funcional, poderia ser fundamentado com números assim? Logo, a existência de números racionais foi ocultada e todos teriam de manter segredo sobre tal descoberta. Entretanto, Hipaso do Metaponto, um dos alunos de Pitágoras, revelou a todos sobre os números racionais. Por quebrar a regra de silêncio dos pitagóricos, Hipaso foi expulso da escola e, de acordo com as lendas, Pitágoras teria o jogado no mar Mediterrâneo para morrer. Até os dias de hoje ainda restam dúvidas sobre a escola pitagórica, visto que todas as descobertas são acreditadas ao líder, Pitágoras. Assim, é quase impossível garantir o que Pitágoras teria descoberto e o que seus alunos teriam. Por isso, acredita-se até hoje que boa parte do conhecimento desenvolvido pela escola pitagórica não tenha vindo de seu líder.
morte de Pitágoras é envolta em mistérios, com relatos conflitantes e muitas vezes contraditórios. Após sua morte, a ausência de uma liderança na academia que fundou intensificou divisões entre seus seguidores. De um lado, havia os alunos focados em estudos matemáticos e científicos. Do outro, aqueles que se inclinavam mais para os aspectos místicos e religiosos de seus ensinamentos. Essas divergências internas, somadas a problemas políticos e perseguições externas, enfraqueceram significativamente o movimento pitagórico, levando ao seu declínio. No entanto, há um debate ainda mais profundo sobre a própria existência de Pitágoras. Não existem evidências concretas de que ele tenha sido realmente vivido. Sua aparência é uma mera evidência hipotética, e os registros atribuídos a ele são fragmentados e ambíguos. Para muitos, Pitágoras pode ter sido uma figura mítica, mais um símbolo do que uma pessoa histórica. Essa incerteza é reforçada pelo fato de que a maior parte do que sabemos sobre ele foi escrito séculos após seu suposto término. Apesar de todas essas dúvidas, Pitágoras permanece como uma figura histórica fascinante. Suas contribuições, tanto reais quanto atribuídas para a matemática, a filosofia e até mesmo o misticismo, moldaram profundamente o pensamento ocidental. Mesmo que parte de seu legado esteja envolta em lendas, ele continua uma fonte inesgotável de inspirações e estudos. Sua influência atravessou os séculos, perpetuando debates sobre ciência, filosofia e a natureza da própria história.